Shalom pessoal, shalom, shalom, que o Eterno assim abençoe a todos vocês, que o Senhor Ruach HaKodesh, né, seu Espírito Santo, seja presente em vossas vidas, lhes abençoando, não só hoje, mas para todo sempre, ok? Gente, eu vim falar com vocês, trazer uma questão, né, para vocês, um tanto melindrosa, né? Por quê? Nós queremos falar hoje sobre um alerta da política, tá bom? O nosso canal é religioso e jamais nós queremos nos envolver com isso. Tanto é que eu quero trazer vocês à luz das Escrituras alguma coisa a esse respeito. E por que eu quero fazer isso? Porque nós estamos entrando aí no ano de eleições. Em breve o povo brasileiro irá comparecer às urnas para ali colocar o seu voto. Ainda que, né, eu costumo dizer, ou alguém disse, né, talvez eu peguei um gancho dessas pessoas, aonde dizem que depois que criaram a urna eletrônica ficou mais fácil roubar e não votar, né? Se a urna eletrônica do Brasil fosse como a da Rússia, onde ela emite o voto impresso, né? Você vota eletronicamente, mas ela emite o voto que você colocou ali na urna, né? Infelizmente isso não acontece aqui no Brasil, ainda que existe um desejo muito grande, né, de partidários aí para que isso seja implantado no Brasil, para evitar que haja o roubo, né, eleitoral, como já há muitos anos. Essa é a realidade. E muito me chama a atenção, né, que você observa que países como Estados Unidos e vários países aí da Europa aí, né, preferiram continuar com as suas urnas de papel, né, não eletrônica, as urnas tradicionais, né, mas o Brasil não. O Brasil ficou no meio, né? Ela na realidade ficou no meio, ficou entre da Rússia e dos Estados Unidos e de outros países que ainda tem o papelzinho, né? Aqui no Brasil só tem o eletrônico mesmo, nada de papel. Bom, gente, as escrituras, né, lá no Tanar, Antiga Aliança, ela numa passagem, ou melhor, em algumas passagens, né, nós encontramos aí uma instrução muito clara para o povo de Hashem a respeito da política de cada país, né? Numa passagem diz: feliz, bem-aventurado, né, é a nação cujo Elohim é Adonai, né? Na tradução portuguesada, feliz é a nação cujo Deus, né, é o Senhor. Bom, numa outra passagem diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio está sobre o poder, o povo sofre. Há uma outra passagem lá de Josué, né, onde ele, acho que é Josué mesmo que diz, né, vós escolheis a quem servir, eu porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Não estou lembrado bem a passagem, mas nós encontramos várias dicas, né, de que quando nós nos voltamos para o Eterno, bendito seja, tudo fica melhor na nossa vida. Isso daí é comprovado, essa é a realidade. No entanto, nós estamos vivendo aí num momento melindroso na política brasileira. Nós estamos vivendo o momento da implantação do caos, e as pessoas estão sendo manipuladas a não conseguir enxergar isso. Como o povo, né, a cultura brasileira não é de investigar, a cultura brasileira não é de pesquisar, essa é a realidade. O pessoal vai muito pelo que os outros falam, mas ninguém tem a preocupação de perder tempo, né? Horas, talvez dias, quem sabe, né? Queimando o neurônio
para buscar conhecimento, para ter informações verdadeiras. Não, né? Pessoas preferem hoje, por exemplo, a rede social chamada YouTube hoje é o point do momento. Todo mundo hoje está procurando vídeo para ter informações de uma forma geral, né? Uma época atrás aí, agora recente também, né? Tem muita gente aí acreditando em profecias dos Simpsons. Os Simpsons está valendo mais do que a Bíblia para essas pessoas que se dizem ser religiosas, né? E os teoristas de conspiração e etc, etc, cada um, né, está aí seguindo, né, uma linha, tá? E quando deveriam na realidade seguir as Escrituras, deveriam seguir o que ela fala. Por quê? Está escrito no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, né, falam das bênçãos do Eterno. Do versículo 15 em diante, fala das maldições. E no capítulo 28, versículo 1 ao 14, apresenta como você pode ser abençoado. Apresenta como que você pode receber a bênção. Não adianta você procurar templos religiosos, dizendo que vai fazer campanhas, né, de quebra de maldição. Não adianta você querer subir monte, descer monte. Deus, eu quero, Senhor, eu peço que tu abra as portas. Deus, me dá um casamento. Deus, me dá um carro. Deus, sabe, tem as pessoas que fazem isso. Tem pessoas, infelizmente existem, né? Então, na realidade, isso daí é vã. Por quê? Porque não é dessa forma. Você observa que Moshe, quando ele foi ao Monte Sinai, né, o Monte Sinai, ele foi lá e foi buscar os mandamentos do Eterno. Ele não foi buscar algo para a sua vida, para a sua própria vida em si, né? Ele se preocupava com o povo no todo. No entanto, hoje, subida aos chamados monte está virando local de prostituição, local de transgressão da lei, da Torá, de transgressão, né, de pecado. Quando eu falo da Torá, transgressão da lei, da Torá, por quê? O que é pecado? Pecado é quando você transgride a lei, quando a lei do Eterno, tá? Se torna pecado. Por quê? Se não houver lei, não tem pecado, porque o pecado, na realidade, é a quebra da lei. Você está me entendendo? Para que haja pecado, precisa ter a lei do Eterno, tá bom? Não existe esse negócio de não ter lei, porque o pecado é quando você quebra. Se você rouba, você quebrou uma lei. Então, automaticamente, você cometeu um pecado. É isso que você tem que ter noção. Mas nós não vamos discutir a esse respeito, que o vídeo não foi para isso, que eu vim fazer aqui. Mas chamar a tua atenção para esse momento dramático que o país está vivendo. Nós hoje estamos aí com, pelo menos que eu vi aí num vídeo aí do YouTube, como eu não tenho televisão, né? A gente quando abre o YouTube, né, principalmente eu aqui com celular, aí o YouTube apresenta, oferece, né, os vídeos para a gente ver, e me surgiu aí um vídeo de um debate, parece que teve aí na Band, onde o vídeo só apresenta 4 candidatos. Não sei se tem outros, eu não sei, mas me espanta, né, que não foi mostrado a Marina Silva. Me espanta, mas tudo bem. Eu acho que ela talvez hoje teria talvez alguma chance, mas vamos lá. O que acontece? Pelo menos no vídeo, eu estou falando com base no que eu vi desse vídeo, tá, gente? Eu não estou fazendo aqui, também não quero fazer nenhuma afirmativa, não quero dar nome para você dizer que eu estou indicando o candidato A ou o candidato B. Eu não voto. Eu canso de falar isso aqui no canal. Eu não canso de falar isso. Eu não voto, ok? Há anos que eu não voto, há anos que eu prefiro pagar a multa. Eu pago a multa, mas a minha consciência, o meu coração é limpo, tá? Não há culpa em mim pelo estado que a nação está, porque não será o meu voto que irá mudar. O meu único voto não vai, já que a maioria da população é que faz a sua escolha, né? E hoje, com essa questão conforme eu falei, não sei se agora nesse vídeo, né? Agora que criaram aí essa urnazinha eletrônica sem vergonha, agora ficou mais fácil roubar, porque na realidade eles não precisam de voto algum, a não ser o deles. Essa é a realidade. Ninguém precisa de voto. Eles não precisam do seu, do meu voto.
apenas o deles. Essa é a realidade. Bom, gente, eu vi aí na reportagem, nesse chamado debate, né, que houve, apresentaram, não sei se o vídeo foi editado, mas apresentou aí Jair Bolsonaro, Cabo Daciolo, sei lá o nome, né, um candidato aí que eu até não conheço, que é um candidato aí do PT, né, e apresentou o Ciro Gomes, né? O que me vem na pergunta, o que me vem na realidade à mente, quando eu olhei isso, eu observei que nenhum deles são os ideais para o Brasil. Talvez você que seja fã do Daciolo diz, não, o Daciolo ele é um ótimo candidato, muito bem. Você está fazendo um pré-julgamento pela experiência política dele, ou porque você se agradou dele por algo que ele supostamente profetizou no Congresso Nacional. Talvez você não concorde comigo, diga, não, quem vai ganhar é o Bolsonaro, porque ele é o cara, porque ele bate de frente e não sei o que. Tudo bem, você está defendendo ele porque ele bate de frente ou porque ele tem estrutura político suficiente para gerenciar o Brasil. Você está me entendendo? Tá? Eu, assim, a priori, tá? Dentro daquilo que eu vi no vídeo, tá? Para mim, nenhum deles são favoráveis. Essa é a realidade. Para mim, não são as pessoas ideais para o Brasil. Nós temos aí um petista que na realidade está entrando de bucha, né? Botaram lá o candidato lá para vir de bucha para que o PT só tenha nome, as pessoas não venham esquecer PT. E eu te digo, já falei isso em outros vídeos, está tendo uma manipulação aí. Ouça o que eu estou te falando, hein? Está tendo uma manipulação. Ouça o que eu estou lhe falando, tá? Vamos lá. Uma manipulação a favor do PT. Até esse menino aí, me esqueci o nome dele, o Moro, ele está envolvido nessa manipulação. Favorável. Favorável. Tudo é o que indica. Não vou dizer aqui o que, o tempo é que vai dizer. Nada melhor do que o tempo para mostrar a verdade. Tá bom? Mas aí eu paro para analisar o seguinte, eu tive olhando a questão do Cabo Daciolo, não apresentou proposta alguma, sabe? Falou muito de conspiração, de Illuminati, falou, sabe? Em parte foi bom, porque até aqueles que não conheciam essa história, né? Passaram a conhecer através desse debate, né? Mas na realidade ele não apresentou proposta alguma, né, condizente com o que a nação precisa, né? Só fez menção de que o país precisa mudar, porque você precisa votar no novo, que você precisa acreditar, sabe? Mas ele não tem estrutura nenhuma. A gente olha nele e se for buscar fazer uma pesquisa a fundo da vida pregressa dele, você vai ver que ele não tem estrutura nenhuma para vir ser o presidente do Brasil. Mas as pessoas acharam legal o Daciolo está aí, né? As pessoas acreditam nessa suposta profecia. Quando eu falo suposta, você vai entender, tá? Ele está lá dentro do Congresso Nacional, ele está dentro do poder, ele sabe o que rola lá dentro, o que está para acontecer. A voz miúda, sabe, no ouvido, ele sabe o que rola lá dentro da Câmara, e o que vai ser decidido. Então, uma pessoa apta de informações, ela pode sim criar um tipo de profecia que na realidade está na cara que vai acontecer. Isso é real. Isso é real. Temos aí a questão do Bolsonaro, senhor Jair Messias, né? Como o nome já diz, Bolsonaro. Me causa também preocupação esse moço. Por quê? Esse senhor me causa preocupação porque eu não vejo estrutura nele para ser presidente do Brasil. Eu não vejo estrutura suficiente, maturidade, tá bom? Eu não vejo maturidade nele para isso. Por ele ser exatamente esse tipo de pessoa que não mede palavra, se torna preocupante, ainda que ele
né, chegar lá, vai ter que cantar, eu acredito, né, o certo é cantar a música conforme manda o sistema, querendo ou não, tirando. Podemos ter exemplo, o caso do Lula, um partido socialista viveu no PT, ou melhor, o PT, né, um partido socialista, viveu todo domínio do Brasil, ele viu todo, vocês me perdoam, agora eu me esqueci o nome, né, todo mandato, pronto, ele viveu todo mandato como se fosse um democrata. Eu nunca vi um partido socialista agir como eles, ficaram como se fosse um democrata. Então nós temos aí a questão do senhor Jair Bolsonaro, né, que na realidade eu não vejo ele a pessoa capaz para gerenciar o Brasil. Pode ser que ele venha causar alguma surpresa, pode ser, ok? Minha palavra, eu espero que a minha palavra não venha influenciar na sua decisão de voto. Você ore ao Eterno para que ele lhe diga, para que ele lhe oriente. No meu conselho para você é dizer, não vote, pague a multa, mas não vote, ok? Justifique, pague a multa, mas não vote. Por quê? Está escrito nas escrituras, dizendo claramente, maldito é o homem que confia no homem. Com base nesse versículo que eu abracei há anos atrás, eu sigo ele até os dias de hoje. Eu não voto, porque eu não quero estar debaixo de maldição. Não quero, gente, essa é a realidade, tá bom? Então nós vemos aí, no caso do seu Jair Bolsonaro, ele é deputado federal, deputado há anos, 20 e tantos anos, ele nunca fez nada pela segurança do Rio de Janeiro, nunca. Ele nunca tentou vir como um cargo aí de governo, de governador do Rio de Janeiro, nunca. Apenas ele foi oportunista, como o caso do Romário, né? Romário só vivia na banheira, quando dava bola para ele era gol, com certeza. Não estou falando mal do Romário não, até eu gosto do baixinho, tá vendo? Que hoje é senador, mas ele foi um oportunista. É o caso do senhor Jair Bolsonaro, né? Quando ele viu que quando ele bateu de frente, né, com algumas pessoas, ele caiu na graça, que foi divulgado na televisão, e ele caiu na graça populacional, pronto, ele se manteve naquela linha e começou o pessoal fazer divulgação dele e os marqueteiros dele, vamos nós, aquela coisa toda, e aquilo só foi chamando a atenção. Ele se tornou um cara polêmico, começou aí afrontando, confrontando e com o apoio de um e de outro, só se esquivando, saindo daqui e dali. O que eu aconselho os senhores, as senhoras, é que levante a vida pregressa de cada candidato. Tá? Como é o caso do senhor Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele é um coronel, né? Conforme diz aí, um capitão do mato, né? O pessoal, alguns chegam a dizer, eu não estou afirmando nada, que capitão do mato acaba sendo matador, né? Aí no meio da roça, mas ele é um coronel, né? Talvez ele pense que pelos vídeos que vazam aí dele, né, dele sendo grosso, né, sendo ardio com as pessoas e tá, né, eu acho que ele pensa que está gerenciando a fazenda dele, né, não foi bom governante, segundo o que tudo mostra lá no estado dele, não foi bom governante. Então, ou seja, nós estamos aí caminhando para o caos. Por quê? Porque nós temos dois militares, Daciolo e Bolsonaro. Daciolo sem experiência alguma, ok? Ah, não, mas ele é um cristão, ele é um servo de Deus, e você acha que servo de Deus não é? Por favor, né? Não, porque temos aí o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, um camarada que teve agora recentemente encontro com o pessoal dos Rothschild, né, com os Bilderberg, teve reunião, né, teve reunião com o pessoal da maçonaria, tá? Teve uma reunião com o pessoal sionista, o pessoal que hoje está lá dominando o Estado de Israel para o mal, são o pessoal amalequita e egípcio disfarçado de judeus, tá? E um montão de gente aí que se diz ser messiânico ou judeus estão abraçando o Bolsonaro, tá bom? Então o que acontece? Isso daí é perigoso, gente.
é perigoso, vocês orem, vocês vigiem, porque olha só, há cerca de 30 anos atrás eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, há cerca de 30 anos atrás, 33 anos atrás, 33, 34, eu tive um sonho de revelação, onde eu via a bandeira do Brasil toda suja de sangue, e na bandeira do Brasil estava o esquadro com compasso, ó, estava a foice com o martelo atravessada nela, estava assim, tá? Na parte esquerda, né, superior, estava interessante, eu falando agora me veio questão de esquerda, né? Estava a foice com o martelo ali atravessado. Há anos atrás, eu me lembro, quando ainda eu era jovem, os partidos que existiam, quando eu era criança, os partidos que existiam na época eram o MDB e o Arena. O MDB e o Arena foram numa época em que a ditadura estava lá existindo, né? O governo militar que estava dominando o país. E eu me lembro que o presidente Ernesto Geisel, se você procurar aí no YouTube você vai encontrar, ou no Google, ele fez uma profecia inconsciente. Ele disse que um dia o povo, a nação, iria clamar para que o militarismo voltasse, para que a ditadura voltasse, né? Por quê? Porque os comunistas na época, né, Dilma Rousseff, Lula e outras pessoas que abraçaram o socialismo da época, foram para a rua, fizeram confronto, né, com os militares, tanto é que existe aí foto, aí você pode procurar, né? Foi uma coisa, um pega para capar, né? E o que acontece? Eles lutaram tanto, né, apresentando que a ditadura era mal porque iriam ter liberdade, e na realidade essa liberdade foi libertinagem, porque é isso que o Brasil hoje vive. O Brasil não vive uma liberdade. Quem pensa que o Brasil tem liberdade está muito enganado. O Brasil vive uma libertinagem. Liberdade não. Hoje quem pensa que tem liberdade religiosa, mentira. Tem tolerância religiosa. Quem pensa que tem liberdade de imprensa, mentira. Tem tolerância da imprensa. Tolerância na forma de imprensa. Tanto é que pode haver alguma pressão sobre questão de alguns jornais. O exemplo, o caso da Band, quando o Lula saiu, no dia seguinte a Band caiu de pau no Lula, Dilma tinha entrado, e o que acontece? Ela ficou um dia fora do ar, né? Botaram uma pressão nela para ela aprender, tipo um castigo, né? E uma emissora de TV fora do ar, ela perde bilhões de dólares, né? Milhões em reais, com questão de propaganda, os contratos, sem contar as multas, né, que ela é obrigada a pagar. Então, o que acontece? Então nós vemos que naquela época, né, foi uma coisa assim tão drástica que o MDB então assumiu a sigla PMDB, e o Arena criou vários braços. Alguns braços foi de esquerda, como o PCdoB, PCB, PSDB, PSB, né? PCdoB, PCB, né? Eu já falei isso daí, né? Eu e o PT. Tem o PT do B. Então eles abriram, né? Alguns foi de esquerda e alguns de direita. O Arena fez isso. Mas aquilo ali foi mais tática. Fizeram uma tática para manipular o povo e eles poderem implantar a seu tempo o socialismo aqui no Brasil, o comunismo aqui no Brasil. Assim como está acontecendo hoje. Está havendo uma manipulação muito grande de partidos supostamente de direita, que não tem partido de direita, onde eles querem implantar o caos no Brasil, tá? Para que o socialismo venha entrar. Eles querem acabar com os direitos humanos, eles querem acabar com a liberdade de expressão, eles querem acabar com a suposta liberdade religiosa, eles querem acabar com todos os direitos do cidadão brasileiro, inclusive aposentadoria, inclusive benefícios que as pessoas hoje possuem. Na realidade, eles querem fazer exatamente isso. Eles acreditam que pelo terror
eles vão trazer exatamente o governo que eles querem, né? Que eles precisam implantar. Então, o que acontece? Com um desses candidatos, ao serem eleito, um deles, ao serem eleito, gravem o que eu estou dizendo. Vocês gravem hoje o que eu estou dizendo, tá? Para que vocês amanhã venham saber que realmente Shaul tinha avisado, tinha nos avisado. Pode ser que eu não venha estar com vocês aí mais, tá bom? Pode ser. Eu tenho minha saúde debilitada, tá bom? E não sei qual será o meu futuro, tá bom, gente? Então, vocês gravem o que eu estou falando, tá? As coisas que estão para vir. Eu vi a bandeira do Brasil suja de sangue. Numa outra revelação em 2014, eu via uma vala negra se transformando em uma vala de sangue, tiro para tudo quanto é lado, um banho de sangue aqui no Brasil. Eu vi a guerra civil, eu venho falando isso, não é de hoje. Aqui no canal, vai lá no bloco de vídeos, é que infelizmente eu estou sem computador, vai lá no canal, aqui no bloco de vídeo, que você vai encontrar eu falando sobre guerra civil, falando sobre a questão que vai faltar alimento, eu venho falando isso, eu venho falando sobre a questão da contaminação das águas, eu venho falando sobre vários pontos que você precisa ter essa informação. Eu venho falando dos juízos de Deus sobre toda a face da terra, inclusive aqui no Brasil. E eu lhe digo uma coisa, meus queridos, pelo que o Eterno tem me mostrado e pelas pesquisas que eu tenho feito, olha, os dias não serão bons. Os dias que estão por vir não serão bons sobre a nação brasileira. Então é preciso que todo aquele que tem o nome do Eterno sobre si, tá? Todo aquele que carrega o nome do Eterno, tá? Dizendo ser um servo dele, uma serva dele, dizendo ser um filho dele, uma filha dele, olhem, comecem a orar. Comece a pedir a Hashem, bendito seja, que ele nos dê uma orientação, tá? Que ele nos dê um escape. Eu sou obrigado a usar agora uma passagem do livro de Joel, ou seja, de Joel, aonde diz, né? Acho que é Joel capítulo 2, se muito não me engano, né? Diz, chorem sacerdotes. Claro que hoje nós não temos sacerdote, mas serve para nós também, se nós usarmos de uma forma geral, tá bom? Né? Chorem sacerdotes entre o alpendre e o altar, proclamem um dia de proibição e digam, poupa o teu povo, ó Adonai. Então está na hora, você que disse um servo de Deus, uma serva de Deus, está na hora de vocês começarem a dobrar os seus joelhos, começarem a jejuar, começarem a clamar ao Eterno. Está na hora de vocês se converterem dos seus maus caminhos, parar com essa picuinha, parar com esse negócio de disse e me disse, tomar uma postura real na obra do Eterno, para que ele venha dar o escape, que somente ele possa dar. Não adianta você acreditar, tá? Que as coisas vão melhorar, querido, que não vai. A terra está debaixo de maldição. Homem nenhum dará jeito. Não adianta. Me diga qual candidato resolveu alguma coisa. Eles fazem uma média. O roubo, a ladroagem, a injustiça, tudo se encontra aí. Não adianta, de ponta a ponta, seja aqui no Brasil, seja no Oriente Médio, seja na Europa, não existe o homem que dará jeito a esse governo que está aí, aos governantes e aos governos que estão aí no mundo. Essa é a realidade, tá bom? Então eu venho conclamar vocês, tá? Que vocês orem, que vocês estejam de braços dados, unidos, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês tragam um alerta para as pessoas, tá bom? Que vocês divulguem, que vocês estejam abraçando essa causa que é santa, tá? Lá no livro de Habacuque, capítulo 1, versículo 5, né? Vede entre as nações, maravilhai-vos, espantai-vos, porque eis que eu faço nos vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Eita, oh glória, amém? Então, essa é a obra do Eterno. O canal que nós estamos aqui com vocês continuamente,
quando assim nos é permitido, tá? Anunciando a verdade. Essa obra é uma obra tal a qual muitos não acreditam quando é contada, porque o Eterno está na frente dela. Gente, shalom, shalom, que o Eterno abençoe, tá? Estaremos aí em breve fazendo uma campanha de oração. Deixa aí no comentário o seu pedido de oração, ou manda para o nosso e-mail rocheshaú@gmail.com. Dá uma olhadinha no banner principal do nosso canal, que lá está o e-mail, tá? Ou na descrição do vídeo, pronto, vai lá na descrição do vídeo, tá? Que lá tem lá o nosso e-mail, tem também o nosso WhatsApp, tá bom? Gente, abraço, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Shalom, shalom.